Então vamos fazer o seguinte. Marília, pra gente começar o programa, conta pra gente a sua carreira. Todo mundo te conhece. Imagina, você não consegue andar em paz na rua. Ah, mas... É verdade, Não, é não verdade. consigo andar em paz na rua, Mas porque eu eu moro em sei São Paulo. Não tem nada a ver com eu minha sei- carreira. Não, tem a Mas ver eu sei sim com a coisas sua... que as pessoas não sabem. Tem a ver tudo com a sua carreira. Sua carreira é brilhante, nós já trabalhamos juntos. Eu tenho o maior orgulho de ser seu companheiro de profissão. O Vitor eu estou conhecendo hoje pela primeira vez, mas já acompanho o trabalho dele faz tempo. A família é muito talentosa, mas conta pra gente, porque tem muita gente que às vezes... Ô, Marília é demais, mas começou assim na Band, em evidência? Não. Sempre teve um começo, né? Que teve que carregar pedra. Claro. Eu quis ir na onda do irmãozinho. Eu sou do meio, né? Eu tenho 2 irmãos jornalistas. Né? Eu comecei na Folha de São Paulo e comecei na virada do... Que ano foi isso? Eu comecei no dia 27 de dezembro de 99. Fui contratada Perdeu o Réveillon. para trabalhar no Bug do Milênio. Né, que todo mundo ficou esperando o Réveillon. Eu trabalhei de madrugada, minha estreia em Pescoções. Foi demais, né? E madrugada foi fazer Era aquela... Pescoção, isso mesmo. Fiz a São Silvestre daquele dia e fiquei pro Bug do Milênio. Ficar vendo se ia dar problema em hospital, em banco, foi a minha estreia. E na sequência, eu entrei na Folha, no Esporte, o chefe era o Melk. E o Maércio Santa Marina, na época, era o setorista do Corinthians. E estava tendo Mundial de Clubes. E assim, como você começa, você coloca para fazer ali alguma coisa junto com quem tá fazendo junto. E o Maércio tinha férias marcadas por algum motivo e não conseguiu destrocar, não me lembro. Eu lembro que, assim, eu comecei fazendo o Mundial de Clubes. Nossa, que sacrifício, né? E aí eu me lembro Foi do triste, né? Foi muito complicado. O Mel que me falou assim, se você... E não é porque eu sou corintiana, óbvio, mas ele falou assim, se você fizer Corinthians, você faz qualquer coisa. Porque era muita pressão, porque eu tinha acabado de ser campeão brasileiro, bicampeão brasileiro, aliás. Entrevistar, né? Não era tão fácil. Ele falou, se você der conta nos próximos... Eu era a única mulher do Caderno de Esportes da Folha, não tinha outra setorista. A Cida já tinha saído. Não, a Cida fazia esporte amador, né? E ela era Vôlei, colunista, né? Colunista. Ela nem ia na Folha, não ficava ali na editoria. Então ele falou, como você faz Corinthians, como se você fizer isso aí um mês, você dá conta de depois fazer qualquer outra coisa. E aí eu fiquei e virei setorista do Corinthians, fiquei como setorista do Corinthians. Depois a Folha tinha trocado o Caderno de Esportes para fazer algumas sessões, tinha aquele painel Futebol Clube, que eram notícias de bastidores, então eu era setorista do Corinthians e fazia o painel, junto com outras pessoas, fiz com o Fábio Vitor, fiz com o Fernando Melo, fiz com o Janca, fiz com o Bombig, que hoje trabalha com política, e fiquei na Folha 4 anos, até que um dia, vou resumir aqui, a Ilustrada, né, que é o Caderno de Cultura da Folha, ainda existe, mas na época era meio forte, ia fazer uma matéria sobre a troca de cadeiras das mesas redondas. Foi na época em que o Avalone ia sair da Gazeta, o Flávio Prado ia pra Gazeta, o Juca Kfouri ia pra Rede TV, sei lá, ia ter uma sair troca. da cultura, Teve uma troca, e a repórter que ia fazer essa matéria, que é Laura Matos, que é gênia, ela foi no esporte, porque ir na editoria de esportes da Folha era praticamente entrar num zoológico. O pessoal tinha medo de entrar lá. Borracharia. Aí a Laura tinha que pedir ajuda pra alguém, ela foi lá e falou, Marília, tem que fazer uma matéria assim, você me ajuda? Você faz a entrevista, eu escrevo, a gente assina junto. Era uma capa de Ilustrada. Falei, não, tudo bem. Ele falou, eu vou entrevistar o Avalone com os caras do Rock Go. Na época eu não era casada com o Paulo Bonfá, eu sou casada com o Paulo Bonfá. Eu falei, não, tudo bem, a gente vai junto. Ela falou, nunca vi uma mesa redonda, não faço a menor ideia do que vocês estão falando. Aí eu fui fazer essa matéria, e o Avalone saudoso, o Avalone grande amigo, nessa matéria a gente estava numa mesa da Folha, falando de futebol, e os 3 entrevistados eram palmeirenses, e eu escondo bastante, mas sou corintiana. Além de fazer a matéria com eles, a gente ficou falando de futebol. A Laura sim, né? Tipo, só com o radinho. Até hoje ela tem a fita, ela me deu outro dia a fita da entrevista. E quando acabou, demorou acho que umas 2 semanas pra sair a matéria. Quando saiu, o Avalone ficou encantado, porque ele tinha medo de jornalista escrever com ele uma coisa que ele não falou, ficou feliz com a matéria. E ele passou a me ligar toda hora na Folha pra falar, você foi no treino do Palmeiras hoje? Você sabe alguma coisa do Palmeiras? Era um momento ruim do Palmeiras, uns 4, 5, 6 e tal. Saudade. É verdade. E aí, quando ele foi pra Rede TV, ele começou, sei lá, em setembro, essa matéria foi em agosto, e aí quando foi em outubro, novembro, ele me chamou pra trabalhar com ele. Ele achou que era legal, que eu gostasse de futebol, e era mulher e tal. Então, e a Folha, na época, não aceitava que você se dividisse. Então, eu tive que sair da Folha. Mas aí eu fui pro Lance, porque o Lance aceitava que eu me dividisse. Então, passei a fazer o Lance e, na época, a Rede TV. Depois o Lance e a Record. Depois o Lance e, sei lá, CNT que eu fui. Depois eu voltei pra Band. Fui pra Band com a Avalone. Depois voltei pra Record. Depois fui pra CNT com a Avalone. Depois voltei pra Band. Aí fui pra Fox. Então, nessa dança de cadeira, assim, sempre tive um pezinho no jornal, o que
agora a gente trocou pela internet, agora eu tô no UOL fazendo coisa parecida. Então eu tô há 23 anos, na verdade, fazendo um pouquinho de tudo.